Bom dia, amigos do semeador, do programa Semeando a Boa Nova. Hoje, sábado, dia 8 de agosto de 2020, logo mais às 8 horas, iniciaremos a nossa transmissão com o tema de hoje, Jesus e o final dos tempos. Com os convidados, com a convidada Hilda Doreto. Bom dia, amigos do programa Semeando a Boa Nova. Hoje, sábado, dia 8 de agosto de 2020, logo mais às 8 horas, iniciaremos o nosso programa com o tema Jesus e o final dos tempos, com a convidada Hilda Doreto. Bom dia, queridos amigos do programa Semeando a Boa Nova. Hoje, sábado, dia 8 de agosto de 2020, mais uns instantes, às 8 horas, iniciaremos nosso programa com o tema de hoje, Jesus e o final dos tempos,
com a convidada Hilda Doreto. Olá, estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pelas redes sociais. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios aqui no Núcleo Espírita O Semeador. Nós estamos aqui com a equipe toda Postos. Nós estamos aí com a Suzete nos telefones, o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, também a Clarissa, o Hélio, o Fernando e o Flávio aqui com a gente no nosso trabalho hoje também. Muito obrigado, Flávio, por estar conosco aqui presencialmente. Estamos todos juntos aqui fazendo esse programa chegar até você. Você nos acompanha pelas redes sociais, no Facebook, você nos acompanha pelo Facebook da nossa página Semeando a Boa Nova ABC e também pelo Núcleo Espírita O Semeador. Você daqui a pouquinho, logo mais às 10 horas, esse programa vai ao ar também pela web rádio www.webradio.osemeador.org e também você poderá nos assistir também logo mais às 10 horas também pelo YouTube.
Nós estamos nesta manhã de manhã muito bonita aqui, hoje com o tema Jesus e o final dos tempos. E para isso, estamos recebendo com muito carinho a nossa querida companheira, a Hilda Doreto. Hilda, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova mais uma vez, é muito prazer em recebê-la. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nós possamos ter uma manhã de bastante fé, de bastante energia e bastante alegria. Com certeza, até porque o tema de hoje é um tema que nos convida a refletir bastante, né? Porque estamos falando aí desse momento particular que o mundo está atravessando com a pandemia, né? E qual é a mensagem de Jesus a respeito dessa fase, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. E a gente começa perguntando para você, Hilda, a respeito do que está acontecendo, né? Porque o medo da destruição do mundo, né, sempre fez parte das culturas, né? As pessoas sempre falam fim do mundo. Aliás, o mundo sempre acaba, né? Já acabou umas 10 vezes nos últimos anos, né? Aí o que nós estamos presenciando agora com a pandemia que acontece no planeta, poderia ser um indício de fato do fim do mundo? Não, não é o indício do fim do mundo, porque o mundo não vai acabar, né? A humanidade terrena tem aí no seu inconsciente coletivo a ideia do apocalipse, né? Que ficou muito registrada para todo mundo e que foi muito explorada ao longo do tempo para que as pessoas se mantivessem sob a rédea de algumas orientações, então, de alguns grupos orientadores, né? Então, o que nós percebemos é que essa ideia de apocalipse é uma coisa entranhada na mente, no espírito das pessoas. Eu até me lembro que há bastante tempo atrás, quando acontecia alguma coisa assim, muito diferente, uma coisa muito engraçada, quando a minha sogra sempre fazia uma observação disso. Aí o pãozinho tem bromato agora, é o apocalipse, né? Todo mundo tem uma observação para o apocalipse. Todos os acontecimentos estavam relacionados ao fim do mundo. Tudo estava, qualquer modificação, qualquer mudança que saía do eixo anterior estava relacionado com o fim do mundo. E o apocalipse, ele é uma figura, né? João teve aquelas visões todas e transformou na linguagem do tempo. E a linguagem daquele tempo era uma linguagem figurada mesmo, feita de metáforas, de parábolas, de símbolos. Então, fica assim, é muito simbólica e nós não entendemos esses símbolos. E tudo que a gente não entende amedronta. Então, por isso é que existe esse medo do fim do mundo. Mas eu até diria a vocês, nós não temos tempo aqui para tratar profundamente do Apocalipse, e eu diria a vocês que fizessem uma pesquisazinha aí na internet e buscassem um seminário feito, não, o seminário todo é muito grande, para quem quer estudar mesmo, sim, mas para quem quer as informações de uma forma mais rápida, o Haroldo Dutra Dias tem um vídeo sobre o Apocalipse que explica perfeitamente esta linguagem, como entender essa linguagem, né? Mas aí você me pergunta, é o fim do mundo agora? É o indício do fim do mundo, a pandemia? A doutrina dos espíritos trouxe assim, foi uma grande luz, foi a grande luz para a humanidade, né? E ela trouxe uma coisa muito boa que é o esclarecimento de todas as coisas. Esclarecimento. Então, você, olhando a doutrina, e Kardec diz, né? Não dava para entender todas as alegorias antigas. O que está escrito na Bíblia, todas as orientações do Apocalipse, por exemplo, sem a chave do Espiritismo. Chegando à chave do Espiritismo, você consegue entender essas coisas, né? E você percebe que não é possível ser o fim do mundo. Porque quando você vê a lei da progressão dos mundos, estuda a lei da progressão dos mundos, você vai ver que o mundo vai mudando. Os planetas vão mudando, eles vão se aperfeiçoando geofisicamente, ambientalmente. A humanidade que está ali, o grupo de seres que vivem ali vão se modificando. Então não é de se esperar que haja um fim. Não existe um fim. Está muito claro para nós, e a doutrina dos espíritos deixa isso ainda mais claro, que é uma transformação do planeta. O planeta está se transformando. Então essa transformação, toda transformação começa numa crise. E se nós olharmos para trás, são tantas crises que a gente já viveu,
né? O que é preciso que a gente veja agora? Essa grande crise na saúde, né, trouxe assim aumentou o medo das pessoas, porque a gente nunca viu uma coisa tão marcante como essa pandemia. Nós vimos assim, sei lá, agora essa semana teve um acidente em Beirute. Tá lá, temos o cônsul de Beirute, amigo nosso, tal, contando tudo o que está acontecendo lá. Mas é uma coisa localizada. Você vê um terremoto em tal lugar, você vê um furacão em tal lugar. De repente você viu o mundo inteiro preso numa crise. Então isso passou a ser uma coisa assustadora demais. E aqueles medos todos registrados vieram à tona. Mas não é indicativo de fim dos tempos. Não é. Aliás, você falou sobre Apocalipse, eu queria dar uma sugestão para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, está acompanhando aqui o programa Semente da Boa Nova. Dá uma lida no Apocalipse, você vai descobrir uma coisa que raramente as pessoas falam. Os primeiros capítulos do Apocalipse, o João, de uma maneira sábia, né, colocou ali uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma coisa muito interessante. E as pessoas pensam que é uma tragédia anunciada. E ali tem uma mensagem de esperança intrínseca muito interessante. Mas leia lá para você descobrir mais sobre essa mensagem aí. Nós estamos aqui ao vivo, transmitindo o programa Semeando a Boa Nova. Uma dica para você aí, você que nos acompanha pelas redes sociais, abre uma sala de vídeo aí no seu Facebook para que a sua rede social também acompanhe o programa em tempo real, ao vivo. Se você preferir, liga para a gente. Nós estamos aqui no 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí, 997-666-555. Aliás, se você está fora de São Paulo, DDD 11. Está fora do Brasil, que nós temos pessoas de fora também, prefixo internacional 55. Muito bem, aliás, você pode deixar nas redes sociais também o seu comentário. Nós estamos hoje com o tema Jesus e o final dos tempos. E nós estamos aqui nesse momento sendo apoiados pela empresa Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid. A Cleaning Solutions fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390 em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Também somos apoiados nesse momento pela Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, número 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar, como fazem aí a Cleaning Solutions e a Superbanca, entre em contato com a gente aqui no Semeando a Boa Nova. Muito bem, estamos falando sobre Jesus e o final dos tempos. Fernando, é muito comum se falar a respeito do final dos tempos, e a Hilda colocou isso de uma maneira clara, né? Porque a gente sempre fala disso, as pessoas falam isso, esse é um assunto que sempre está nas rodas de conversas, né? O Espiritismo tem uma visão bastante clara sobre isso, né? O mundo o mundo vai acabar um dia, tem isso como perspectiva para acabar? Em termos materiais, há transformação, né? A gente conhece aquela frase muito conhecida, né? Que a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Lavoisier falando isso. E o quanto é importante a gente compreender a transformação. Se você pensar num processo da humanidade, na fase da infância, acabou a infância, porque aquela criança se transformou num adolescente. Passa um tempo, acabou a adolescência, destruiu, não existe mais para aquela criança, para aquele jovem. Agora já é um homem formado. Para uma semente, deixou de ser semente, ela rompeu, ela quebrou-se, acabou a semente, mas aí começa a brotar uma pequena, o desenvolvimento daquele broto que vai se transformar numa árvore. Do broto, um tronco, uma árvore maior, daquela árvore começam a gerar frutos, esses frutos geram sementes, caem na terra novamente, e assim se dá a vida. É a transformação. Então, Turíbio, eu queria ser bem franco com vocês. Eu não vejo a hora de acabar o mundo de maldade, um mundo de impiedades, um mundo de revolta, de equívocos. Então a mensagem que Jesus nos traz de fim do mundo, que muita gente pensa que é destruição, apocalipse, aquelas coisas do cinema norte-americano que a gente vê, não é? Não é nada disso não, Turíbio. É um mundo
da maldade interna do ser humano. Então, nós precisamos fazer com que nasça um novo mundo em nossos corações. Esta é a mensagem que Jesus vem nos trazer e a gente vai debater hoje aqui. Muito bem. Jesus e o final dos tempos. A nossa convidada de hoje é a nossa querida companheira Ailda Doreto. A Ailda, aliás, trabalhadora do Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo, né, Ailda? Ô, Ailda, quando a gente fala do processo de transformação, das mudanças, e o Fernando pegou isso agora de uma maneira bastante clara, né? Essa chegada de um mundo melhor, já começou essa chegada? Já tá acontecendo? O Espiritismo sempre fala disso, sempre fala que a Terra é um planeta em transição, que está mudando. Se for isso, se está mesmo acontecendo essa chegada de um mundo novo, tem alguma previsão para acontecer isso efetivamente? Para a gente acordar no dia e falar assim, acabou, mudou tudo, a partir de hoje é tudo diferente. Seria muito gostoso, né? Se acordar de manhã e falar, opa, estamos na terra de regeneração, maravilha. Não é assim, né? Não é assim, é todo um processo de transformação. Como o Fernando disse há pouco, é um processo de transformação da humanidade internamente, né? É uma cirurgia moral que tem que ser feita. A mudança é nos costumes da humanidade. Nós vamos nos transformar como espíritos eternos, para espíritos mais capacitados no amor, para espíritos mais desenvolvidos, né? Então, isso já começou há muito tempo. E a gente vê, mesmo na doutrina espírita, né, nos comentários dos livros, nas coisas todas, fora Kardec também, né, toda a complementação, a gente vê comentários a respeito de quando é que isso começou, né? Então, você encontra assim, na Segunda Grande Guerra começou já um saneamento no plano espiritual, tal, né? Tem observações a respeito de que Jesus, percebendo que a humanidade não estava caminhando como deveria, né, e que muitos espíritos ainda permaneciam à retaguarda, promoveu uma mudança no plano espiritual, buscando os espíritos mais endurecidos no mal, ou aqueles que estavam começando a enxergar o mal como mal, para reencarnarem na Terra, e trouxe uma grande leva de espíritos para reencarnarem na Terra num ato de extremo amor, trazendo as ovelhas do Pai para o redil, para que elas pudessem se desenvolver. Então, esse processo todo já vem há muito tempo, é um processo. Não é só na Guerra Civil, não é só... né, isso começou, imagina, pensando em termos de iluminação interior, de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento intelectual, a gente vai olhando e vê, a chegada do Espiritismo é um processo de mudança de iluminação da Terra, né? Abriu a cortina, agora você enxerga o outro lado, a verdade é completamente diferente, tem uma profundidade muito maior, então é todo um plano. E é claro, toda vez que existe uma renovação, tem uma crise. No começo de toda renovação tem uma crise. E quando você olha na superfície, você fala, Deus, isso aqui está um caos absoluto. E aparenta ser um caos mesmo. Mas a gente tem que ter essa certeza que nós não podemos mais deixar de lado. Nós temos que ter a certeza que o Pai Celestial é Pai. Ele não é de jeito nenhum, ele não faz de jeito nenhum um trabalho de diminuir, de descriar, de destruir. O Pai Celestial é o Pai de amor. Não existe punição. Não existe punição. Existem oportunidades de mudança da nossa condição diante da verdade e diante do mundo. Essas oportunidades que Deus nos dá é que mostram para nós que isso vai ser, que tem um plano embaixo dessa superfície. Tem um plano muito bem elaborado. A Joana de Angelis fala isso, ela fala, olha, aqui na superfície está ruim, mas por baixo tem todo um plano organizado por Deus. Jesus está na organização, existem milhares de espíritos trabalhando nesse processo. Então nós precisamos parar de pensar em Deus como um punidor para não ter medo. Não existe punição na pandemia. A pandemia é oportunidade de iluminação. Quando foi que a gente parou para olhar para dentro da gente? Qual foi a última vez? Nem se tem ideia de quando a humanidade fez isso.
Então, é realmente um ponto para nós começarmos a pensar, né, que nós estamos agora num processo de transição, de progressão da Terra, de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, né? Então, é essa progressão que a gente tem que ter em mente, esse processo de mudança que faz parte de um plano divino. Então, é um processo, ele vai acontecendo aos poucos, as mudanças, pelo amor divino, a gente não vai ser mudado com um empurrão. Ele está dando tempo para nós, né? Só que chegou o momento de nós facearmos isso. Temos que tomar consciência de que agora é o tempo da nossa mudança. Turíbio. Bom, Fernando queria fazer um comentário? Sim. Alguns momentos históricos da humanidade marcam realmente essas transformações. A primeira delas que a gente pode falar é a vinda da ideia do Deus único, né? A chegada dessa nova ideia de um único Deus que traz Moisés. Só que Moisés, ele traz essa ideia, só que o tempo não era propício a falar outras verdades. Então era possível introduzir esse primeiro conceito. Só que aquela população era muito brutal. Então eles viviam em leis voltadas à questão de você me fez tal coisa, eu tenho o direito de fazer da mesma proporção. A lei do talos, né, da igualdade, lei de Italião. Então se você me feriu, me deu um soco, digamos, eu tenho o mesmo direito de te dar um soco. A lei do olho por olho, dente por dente. Um momento que realmente marca a transformação do mundo é a chegada de Jesus, a encarnação. Porque nesse momento, a Hilda já fez até o gesto aqui e é verdade. A gente tem que falar. A divisão do mundo, antes dele e depois dele. A chegada de Jesus, isso marca, começa a transformar. Porque ele começa a plantar uma nova geração e ele vai falar nas bem-aventuranças, vai falar da questão dos bem-aventurados, os pobres de espírito, vão herdar a terra. Herdar a terra no sentido de o quê? Vão ter um planeta, uma hospedaria ainda melhor. Então a chegada dele é um momento marcante. Só que ele fala e ele vai plantando e também tem um limite de compreensão da humanidade. Ele fala, olha, nem tudo é possível falar agora, mas eu vou rogar ao Pai para que ele mande o Consolador prometido e explique ainda mais para que o mundo se desenvolva ainda mais, se transforme. E aí que é chegado, no dia 18 de abril de 1857, a chegada do Livro dos Espíritos, trazendo as informações que até então a humanidade desconhecia. Será que existe vida após a morte? Como se dá? Como que é lá? Os justos, quando morrem, para onde que eles vão? E aquelas pessoas que são más, aquelas pessoas que cometeram adultério ou suicídio, como é o plano espiritual? Qual é o fim primordial da vida? Qual a utilidade da vida? Para que nós estamos encarnados? Então, quando chega o Espiritismo, também é um marco da humanidade, fazendo a transformação e destruindo no sentido de quê? Eliminando os equívocos, os erros da humanidade. Então aí começa sim a transformação, um novo mundo. Muito bem, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Jesus e o final dos tempos. Uma pergunta para você que está nos acompanhando aí, para você responder na rede social. Você acredita que o mundo está se transformando para melhor? Responde para a gente. Posta a sua resposta. Você acredita que o mundo está se transformando para melhor? Estamos aguardando o seu comentário. Liga para a gente, 997-666-555. TDD 11, prefixo internacional 55. Flávio Tolini, é um prazer estar com você aqui, novamente, falando isso para você. Você que está acompanhando a movimentação das redes sociais, eu queria fazer uma pergunta para você, mas antes eu quero que você conte como estão aí as movimentações na rede social. Conta para a gente. Turíbio, é uma alegria, né? Nós percebemos que os nossos ouvintes, os nossos amigos, né, participam, aguardam. Nós não estávamos nem com o programa ao vivo, já estávamos recebendo as mensagens e isso para nós é um retorno muito positivo. Um abraço especial para o Oswaldo Fonseca, o Eduardo Patrício, a Nelir Albuquerque, a Márcia de Oliveira, a Nádia Ambrósio, o Walter Page, os nossos amigos que estão interagindo conosco pela rede social e também pelo WhatsApp, o Walter, a Cleide e a Sandra que mandaram um oi aqui especial pra gente através do WhatsApp. Diga a pergunta. Bom, Flávio, a gente está falando hoje sobre essa questão do final dos tempos. Jesus e o final dos tempos é o nosso tema de hoje. Nós poderíamos dizer que o cristianismo é um marco de divisor da humanidade, como o próprio Fernando colocou.
Mas quando é que o cristianismo vai, de fato, abraçar a humanidade como um todo e fazer todos se modificarem, como a Hilda colocou agora, que a grande transformação é a mudança das pessoas? Quando isso vai acontecer de verdade, hein, Flávio? Olha, Turíbio, essa é a pergunta que vale R$1 milhão, né? Realmente é muito difícil para nós determinarmos um tempo específico na história, mas eu acredito que a consciência do ser humano, do homem moderno, né, desses novos tempos que nós estamos enfrentando, nós estamos muito perto disso. Porque a gente está percebendo uma condição de consciência da população, onde não mais admitimos determinados abusos, determinados problemas, determinadas circunstâncias, onde a moralidade, o interesse para sermos melhores, as condições de todos os seres humanos se aproximarem muito mais da divindade dentro das suas crenças religiosas. Não é só o cristianismo, não é só o espiritismo, mas outras profitências religiosas levam as pessoas a uma consciência muito maior. Eu gostaria de dizer aqui, né, quando a Hilda comentou de uma pessoa mais idosa, né, a sogra, que também comentava sobre o final dos tempos. Eu lembro muito da minha bisavó, né, nós temos origem sírio-libanesa, e ela dizia a todos os instantes que era fim das tempos, né? Então tudo que acontecia era o fim das tempos. Nós tínhamos até um cachorrinho, né, que nós tratávamos muito bem em casa, e de vez em quando nós dávamos um pedacinho de queijo. Ela falou: pelo amor de Deus, vai dar queijo para cachorro? Nunca vi. E era isso muito importante que nós percebemos, né, através dessa brincadeira que eu fiz agora, a evolução, como as coisas estão se transformando. E Jesus, né, numa passagem muito bendita por Mateus, ele mostra que esses finais dos tempos não aconteceriam, mas que ele anunciaria que muitos problemas nós enfrentaríamos. Enfrentaríamos as pestes, enfrentaríamos as dissensões, as brigas, as lutas entre povos, entre reinos, mas que tudo isso fazia parte. E a gente tem que tirar o melhor desta história toda e buscar a cada instante esse ensinamento do mestre maior, que é Jesus. Outro dia um amigo me dizia assim: Flávio, mas e quem não é cristão? E quem não acredita no Cristo? Eu falei: ele admira, né, esse ser magnânimo, essa história que ele deixou, um legado para todos nós, para servir como guia, modelo e exemplo. Muito bem, tá aí a explicação aí dessa questão do tempo especificamente. Olha, hoje nós estamos falando aqui sobre Jesus e o final dos tempos. Sábado que vem estará conosco aqui o companheiro Glaucio Cordeiro e o tema será reencarnação, um outro tema bastante instigante também. Todas aquelas pessoas que nos contatam, seja via rede social, seja telefone, concorrem como um brinde a um livro espírita. E esse brinde, são 2 livros por programa, nós informamos no finalzinho quem são os ganhadores. E esses brindes, esses livros são oferecidos gentilmente para nós pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente oferecidos pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sábado passado, o ganhador foi o Davi Orico, lá de Itu, e também a Patrícia Costa. Vão retirá-los os livros aqui no Semeador, tão logo se restabeleçam as condições para os trabalhos presenciais. O Eros acompanha atentamente, marca o nome, está tudo bonitinho registrado, para que quando voltarem os trabalhos, as pessoas possam vir retirar os seus livros. E você, acredita que o mundo está se transformando para melhor? Responde para a gente aí. Fernando, você acredita que o mundo está se transformando para melhor? Não. Toda vez que você me pergunta se eu acredito, a crença pode mudar. Mas eu não acredito, eu sei, Turíbio. Está mudando. Basta ver o dia a dia, quantas pessoas se amando, se ajudando, o bem desenvolvendo. Só que o bem não faz tanta propaganda, né? Mas o mal sim. Então por isso que tem gente que acha que só tem coisas ruins. Mas quantas ações sociais estão sendo feitas, quantos exemplos de amor, de bondade na humanidade. Então eu sei que a humanidade está desenvolvendo cada vez mais. Muito bem. Hilda, quando a gente fala de um planeta novo, planeta da nova era, e o Kardec ele fala disso, né? Nas suas obras ele menciona a nova era, o novo momento. Como nós poderíamos caracterizar, quais são as características, os elementos
dessa nova era? Dá para a gente ter uma ideia? Dá para a gente passar para o nosso espectador aqui o que é, como é o desenho, o formato, a forma, o modelo dessa nova era? Tem como falar isso? Tem sim. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos, né, a descrição dos planetas, da evolução dos planetas. Então você vê um planeta primitivo, as condições do planeta primitivo, um planeta de expiações e provas, que é o nosso planeta, que a gente já conhece todas as características, e o próximo passo na evolução dos planetas, que seria o planeta de regeneração. Então, esse planeta de regeneração, nós estamos vivendo agora a transição para esta nova realidade, né? Então, nós estamos saindo desse planeta de expiações e provas para ir para um planeta de regeneração. O que é o planeta de regeneração? O planeta de regeneração, nós falamos o primitivo, o de expiação, o de regeneração e acima dele os mundos felizes. Então, nós estamos alcançando agora, estamos indo, transitando para uma nova posição do nosso planeta, né? Para uma evolução do nosso planeta. Como a gente já disse, evolução em todos os sentidos. E esse planeta vai ser um planeta que onde em 2012, né, todo mundo, você terminava uma palestra, você saía palestra, a pessoa falava, vai acabar mesmo o mundo agora, né? E eu me lembro muito bem de uma frase da Joana de Ângeles no livro dela, Entrega-te a Deus, que ela dizia assim: vai haver sim crises, haverão catástrofes, mas nós temos que manter o nosso foco no seguinte: nesta nova posição da Terra não haverá mais sofrimento do jeito que a gente conhece aqui, né? Então, essas características, começando por essa característica, por que tem que ter essa transição toda? Por que nós estamos passando por uma pandemia que nos obriga a ficar conosco mesmos? Para que nós realmente mudemos por dentro. Porque lá no planeta de regeneração as coisas vão ser muito diferentes, né? Não existe o mal como a gente conhece aqui. Ainda existe o mal, mas muito diferente. E assim, todo espírito, e a ideia que nós temos que carregar conosco é que todo espírito tem que avançar. Não pode recuar, porque se recuar, vai ter que voltar para o planeta de expiação e prova. Né? Então, essa responsabilidade que a gente tem que começar até agora, né? O homem ainda está sujeito às leis da matéria, né? Ele experimenta sensações, experimenta desejos, mas o homem ali já está livre das paixões. Já não vai ter mais egoísmo, não vai ter mais orgulho, inveja, ciúme, ódio. Então, esse tipo de sentimento, esse tipo de sensações, as emoções descontroladas têm que ser deixadas no planeta de expiação e provas, porque essa é uma etapa de calma, de descanso do espírito, é uma etapa de regeneração. O que é regenerar? É você partir de alguma coisa que está, de certa forma, estragada, quebrada, machucada, e é como se nós tivéssemos uma ferida. Nós temos uma ferida no nosso corpo físico, e nós vamos cuidar dessa ferida para que se regenere e volte a ser a pele do jeito que era. Então, esse é o processo de regeneração. Nós vamos chegar na posição, no final dos tempos do planeta de regeneração, para nós, né, para cada um dos espíritos, será um passo para o planeta feliz. Então, nós precisamos estar regenerados profundamente, para aí passar a fazer a colaboração efetiva com o Pai Celestial, né? Nós ainda teremos lá provas para sofrer, provas para passar por elas. Eu não gosto dessa história de sofrer prova. Você tem uma prova. O que é uma prova, né? Professor é assim. Professor gosta das coisas explicadas. O que é uma prova? Uma prova é uma maneira de identificar se o conhecimento que você devia ter adquirido foi adquirido, ou até onde ele foi adquirido. Então, essa é uma prova. Lá no planeta de regeneração vai haver prova. E assim, Deus precisa fazer a gente passar pelas provas para Ele saber como é que a gente está. Ele está cansado de saber como é que a gente está. Esta é uma colocação, é uma bondade, é um ato de bondade divina para mostrar o quanto a gente já cresceu, né? E está bem firme para continuar em frente. Então, todo esse processo é um mundo, as pessoas serão muito mais felizes do que aqui.
Então, pandemia não é momento de chorar, não é momento de se apavorar, não é momento de reclamar, porque não tem ninguém que não fale do vírus com uma... Você vê, a maior parte das pessoas falam do vírus com um adjetivo negativo. É sempre um adjetivo negativo. O vírus é só uma das maneiras pelas quais o Senhor encontrou uma fórmula de fazer com que nós prestemos atenção em nós mesmos, com que nós nos voltemos para dentro de nós para encontrar o nosso ser superior. É uma maneira de nós começarmos a estreitar os nossos laços com o divino, a montar um relacionamento mais estreito, mais lúcido, mais claro com o divino Criador. E tudo isso a gente consegue através das orientações do próprio Cristo. Então, quando nós pensamos, como disse o Fernando, não vejo a hora, né? Não vejo a hora. Tem que acontecer rápido, né? Tem que acontecer rápido. Bem que a gente queria que acontecesse, mas não vai acontecer rápido não, senão a gente não vai chegar lá pronto. Eu lembro de uma vez que a gente estava com o Flávio, acho que o Flávio estava comigo lá no programa das Casas André Luiz, da Rádio Boa Nova das Casas André Luiz, e o Sidney Cardoso disse assim, para mim e para umas outras mulheres que estavam lá, vocês estão acostumadas que prece de mãe passa na frente. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não vai ter prece de mãe que passe na frente ninguém para chegar no mundo de regeneração. Porque para entrar no mundo de regeneração, o bilhetinho que você tem é da sua própria evolução espiritual. E eu me lembrei, assim, esses dias, lendo sobre isso, eu me lembrei de um livro do André Luiz em que os espíritos precisavam entrar num lugar e só podia entrar, tinha uma espécie de uma porta vibratória que só passava ali com determinada vibração. E esse é um exemplo muito próprio para esse momento de passagem para o mundo de regeneração. Você precisa ter alcançado uma vibração tal, uma modificação interior tal, um preparo tal, que você possa entrar pela sua vibração espiritual nesse novo mundo. E também, se a gente não estiver pronto, né, porque fica assim, todo mundo ameaçava todo mundo até agora, né? Tá fazendo isso, vai para o planetão. Não era que todo mundo falava isso, né? Então, mas pensa bem, se você não estiver pronto, melhor não ir. Não é? Se não estiver pronto, a vibração não está adequada a esse novo planeta, não vai, não queira ir. Você já imaginou que coisa incomodante você estar no meio de um monte de gente boa, você não conseguindo ter uma atitude boa, você não conseguindo ter uma atitude espiritualizada e todo mundo em volta tendo. Como é que você se sente? Eu não estou pronto para isso aqui. Eu não estou pronto para isso aqui. Então, esse também é um dos alfinetinhos que estão presos nas nossas costas, dizendo, muda, perdoa, deixa de ser implicante, não reclama, né? Sinalizando para nós os nossos comportamentos, olhando para dentro de nós e vendo que nós precisamos mudar. Quando a gente avalia e lembra algumas passagens interessantes de alguns apóstolos, né? A gente vê a dificuldade que eles tiveram para iniciar o momento novo do cristianismo, né? E eles sofreram com isso, né? A gente pega o caso de Paulo, e Paulo no seu amargor total, né? Veio lá a mensagem para ele, ama, perdoa e trabalha. Quer dizer, não esmorece, arregaça as mangas e faz, né? Dá continuidade e faz acontecer. Mas eu queria colocar para vocês aqui, Flávio, eu queria que você começasse falando para a gente a respeito de uma situação que nas casas espíritas a gente sempre aborda a questão dos espíritos que estão em evolução. Vamos imaginar, Flávio, que um espírito esteja encarnado aqui na Terra, cometendo atrocidades, maldades, etc., né? Próprio do planeta material que nós estamos. E aí ele desencarna, morre, vai lá para o plano espiritual. O que acontece quando ele tiver que reencarnar e já tiver consciência dos seus débitos, dos seus problemas, e a Terra tiver evoluído? O que acontece com ele? Ele não vai chegar mais, não vai para cá mais. E aí, o que acontece com ele?
ele terá outras oportunidades de construir isso, de se modificar em outro lugar ou não? Claro, a lei de justiça, de amor, é uma lei muito clara, onde todos têm a oportunidade de buscar essa sua evolução. Jesus anunciou isso de uma maneira muito clara e nós sabemos que a bondade de Deus é infinitamente grande. Então, esse espírito terá oportunidade, se não neste planeta, em outro planeta, porque Jesus anunciara que existem muitas moradas na casa do Pai. E ele achará com certeza não uma morada, mas um lar acolhedor, disciplinador, especial, para que esse espírito busque a sua evolução, porque é a nossa destinação de todos os espíritos, sejam eles nesses instantes errantes ou encarnados. Hilda queria fazer um comentário? Sim, queria sim. Uma colocação, né? Nós temos na nossa incapacidade ainda de compreender, nós julgamos muito as criaturas e ela falou assim, esse é um espírito que não está evoluído, então ele vai lá para o planetão, ele vai para o mundo inferior, mas eu me lembro de uma passagem de um livro falando sobre a transição planetária que comentava um momento em que o Dr. Bezerra de Menezes estava junto de alguns desses espíritos muito arraigados no mal e que eles não teriam mais condição de reencarnar na Terra. E ele diz assim para a pessoa que os está conduzindo, toma cuidado com eles, porque esses são os arautos do Cristo. Esses são aqueles que, mesmo estando arraigados no mal, mesmo lutando contra a ideia do Cristo, eles levarão com eles a ideia do Cristo para o mundo que está lá iniciando. Eles serão os grandes propulsores do progresso naqueles mundos, né? Então, eles estão, a essa colocação do doutor Bezerra, estes são os arautos do Cristo, aqueles que levarão a primeira ideia do Cristo para essas comunidades, para esses seres que estão nesses outros planetas. Quer dizer, oportunidade sempre vai existir, né? Não importa onde, as competências do espírito sempre serão utilizadas, mas em outros lugares, em lugares de crescimento, onde ajude, onde ele possa ajudar, auxiliar esse novo planeta, esse novo local a se desenvolver. Muito bem, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Jesus e o Final dos Tempos. Essa nossa convidada é a companheira Hilda Doreto, atuante tarefeira do Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo do Campo. E você? Você acredita que o mundo está se transformando para melhor? Responde para a gente aí na rede social, vai lá e digita lá a sua resposta. Estamos aguardando o seu contato. Fala em rede social, Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Temos movimentos aí? Movimento, respostas às nossas perguntas. Para você ter uma ideia, tanto a Maria Saboleski quanto o Walter Page disse que sobre a nossa pergunta, eles acreditam que o mundo está em plena transformação e para melhor. Um abraço querido para o Sérgio Lima, a Esmeralda Acaldi, a Maria Macedo, a Cleide Bartolomeu, a Sandra Ambronson, a Nelly Bauer, a Ivana Galindo, a Vera Lúcia e o Carlos Roberto Miraglia. E também um abraço muito querido para a Patrícia Conejeiro, Leila Velar, Osnir Soares, a Raquel Aparecida, Luiz Cláudio, que manda um abraço especial para você, dizendo da campanha mundial do Evangelho. Um abraço para você também, querido amigo. E a Viviane Albuquerque e o Sandro Mazo. Esses são os nossos companheiros de doutrina, frequentes, presentes em todos os nossos programas. Muito obrigado para você que nos ajuda a construir aqui o Semeando a Boa Nova, fazer o Semeando a Boa Nova. Deixe o seu post, faz a sua pergunta, deixe o seu comentário, sempre é muito bem-vindo. Aí o Flávio está acompanhando todos os movimentos das redes sociais. Nós estamos falando sobre Jesus e o final dos tempos. E este espaço aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também de construção civil. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre a Torcisão no site www.torcisão.ind.br. Evidentemente, Torcisão sem o tio e Ind de indústria. www.torcisão.ind.br. Se você quiser ser um apoiador do nosso programa Como Faz a Torcisão, entre em contato conosco. E quero lembrar também que todos aqueles que nos contatam ou mandam as perguntas, etc., concorrem como um brinde a um livro espírita que é sorteado, e depois no finalzinho a gente avisa de 2 ganhadores do dia de hoje. No final do programa a gente vai falar disso novamente. Hilda Doreto é a nossa convidada de hoje. Hilda,
Algumas pessoas dizem assim, Jesus está voltando, né? Jesus está chegando de volta aí, etc. E agora com mais desafios, tal. Particularmente, eu acredito que Jesus nunca foi embora. Jesus sempre esteve aqui, etc. Mas, de qualquer maneira, de acordo com o Espiritismo, Jesus está voltando... É o que você disse agora mesmo, né? Jesus disse lá, no momento em que ele encontrou Madalena, e no momento em que ele esteve com os apóstolos, ele disse: eu não vos abandonarei, estarei convosco até o final dos tempos. E a gente faz uma brincadeira nesse ponto. Será que agora, quando chegar ao final dos tempos, ele vai largar a gente? É uma brincadeira de muito mau gosto, porque Jesus estará sempre conosco, né? Ele é o nosso orientador, ele é o Espírito mais perfeito que a gente conhece. No nosso entendimento, Jesus nunca deixou a Terra. Ele é o governador desse planeta, ele está conosco através dos seus emissários todos, né, que estão, muitos emissários desses encarnaram na Terra. Nós vivemos o momento inicial do Espiritismo com grandes vultos do Espiritismo, grandes trabalhadores do Espiritismo, trazendo que eram pessoas mesmo, que foram pessoas, foram encarnações de pessoas, de espíritos que vieram como emissários do Cristo, né? O Cristo existe mesmo uma certa confusão em relação a isso, porque Jesus disse que ele voltaria. A gente sabe que ele foi o Consolador primeiro. Ele foi aquele que trouxe a maior de todas as consolações, porque ele mostrou o reino de Deus para nós, né? Mas ele também, nessa mostra do reino de Deus, ele trouxe para nós também a ideia de que nós não conseguimos, como o Fernando disse no começo, nós não vamos conseguir entender tudo isso que ele está trazendo, né? O povo era ainda muito, muito primitivo. E aí ele disse: olha, eu vim aqui esclarecer, e trouxe todos os esclarecimentos possíveis. Só que para a compreensão, para uma compreensão difícil para as pessoas. Aí ele prometeu: eu pedirei a meu Pai e ele enviará a vocês o Consolador, um novo Consolador, um outro Consolador, que nós reconhecemos como a doutrina dos Espíritos, que veio tirar aquele véu que existia aí no conhecimento e mostrar a vida na sua profundidade, que veio mostrar para nós a verdade, né? Tanto que a orientação maior das respostas em todos os livros, especialmente no livro dos Espíritos, para Kardec, é do grupo do Espírito de Verdade, né? Veio trazer a verdade para nós. Então, Jesus, eu particularmente não acredito, e tudo que a gente vê na doutrina dos Espíritos nos mostra que Jesus estará presente em espírito. Mas que não haverá uma reencarnação de Jesus, uma volta a um corpo material para a Terra, para que ele possa se expressar e para que a gente possa senti-lo. Na verdade, eu acho que é uma pretensão do ser humano, um sonho do ser humano, né? Porque a gente foi criado ao longo, em todas as religiões antigas, nós somos criados para um encontro com o Cristo, né? Então, eu me lembro do livro Missionários da Luz, do André Luiz, em que as pessoas achavam que algumas pessoas que não eram espíritas achavam que desencarnariam e iriam para o colo de Jesus, que iam encontrar Jesus ali. Isso foi uma ideia implantada em nós. Então, essa ideia, essa vontade de que Jesus virá e ele aparecerá para nós, tal como uma recompensa pelo nosso esforço, é um pouco de pretensão nossa achar que o nosso pequeno esforço nos colocaria numa posição de luz. Nós acabamos de dizer aqui que precisa passar pelo planeta de regeneração para alcançar os mundos felizes. E aí, então, diz a doutrina dos Espíritos, trabalhar efetivamente a serviço de Jesus. Não disse que pare e passo com Jesus, mas a serviço de Jesus para toda a humanidade. Então, a posição do Espiritismo é a posição de que Jesus está sempre conosco, de que Jesus ele vai se mostrar mais presente nessas horas de grandes dificuldades, mas vai se mostrar mais presente através dos seus emissários luminosos, né? Quando começou a pandemia, teve um encontro, um congresso em Curitiba, falando sobre isso, né, sobre o fim dos tempos, e no final do congresso, o Dr. Bezerra veio trazer a mensagem através do Divaldo sobre o que estava acontecendo, o que ia acontecer. E ele disse, as palavras dele foram: muitas pessoas vão desencarnar,
Mas as pessoas desencarnam, ninguém morre. Né? Aqueles que estiverem no momento da desencarnação, da finalização das suas encarnações, desencarnarão. Né? Mas nós temos, agora é o momento da gente saber que é um momento de opção. E a opção é, se você se ligar ao medo, você vai alimentar o vírus. O antídoto do vírus é o amor. Então, a função do Covid é fazer com que o nosso amor, que o amor seja implementado dentro de nós. Com que o nosso amor se qualifique. Então, é claro que nós gostaríamos que Jesus chegasse aqui, tocasse... mas, meu Deus, que coisa maravilhosa se ele passasse aqui agora e eu pudesse tocar a veste dele e a energia dele me modificasse por inteiro. Não só parasse uma hemorragia em mim, mas parasse a hemorragia de todas as coisas ruins que eu ainda tenho em mim. Seria o grande sonho, mas essa não é a realidade. Não dá para acreditar nisso com todo o conhecimento que o Espiritismo trouxe para nós. Né? Mas basta seguir o ensinamento dele que a gente chega onde lá. A gente quer, né? Muito bem, nós estamos aqui falando hoje, são vários temas, nós estamos falando sobre Jesus no final dos tempos, e nós estamos na linha aí com o nosso companheiro Mário Bardella. Marinho, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando da Boa Nova. Bom dia, Turíbio, bom dia aos companheiros que estão aí nos estúdios da rádio, aí no Semeador. Bom dia, nossa querida Hilda, que vem nos ajudar nesse projeto de comunicação. Bom dia aos ouvintes que estão conectados, estão nos assistindo. É uma alegria a gente estar junto mais uma vez, Turíbio. Marinho, nós estamos hoje falando aqui sobre Jesus e o final dos tempos. Eu queria que você comentasse, desse um apanhado para o nosso ouvinte, a respeito do nosso comportamento. Como é que a gente pode fazer, como nós podemos nos comportar para guardar esses novos tempos, para guardar este novo momento que já está chegando, que nós já estamos passando por ele, como se comportar diante dos desafios da vida moderna em espera. E essa preparação da palavra de Jesus, né, como o grande mestre, o grande professor, que nos trouxe todas as recomendações que estão registradas pelos discípulos, pelos evangelistas, né? Esse é o grande roteiro de preparação. E, na realidade, nós todos, como humanidade, estamos nos preparando já há esse tempo. A diferença é que muitos de nós estamos seguindo ou procurando seguir as recomendações do Evangelho sem uma plena consciência do porquê que estamos fazendo isso. Uhum. Né? E agora, esses tempos, né, como está sendo bem colocado aqui no programa de hoje, que são tempos que nos chamam para um aprofundamento da nossa consciência, nós começamos a aprender não apenas o que devemos fazer no sentido das recomendações que constam nos evangelhos, o código moral que está lá, o grande guia, a grande orientação. Jesus dizia que ninguém entraria no reino dos céus se não fosse por ele, que ele era o caminho, a verdade e a vida, não é? Só que agora nós estamos sendo chamados não apenas a aprender como, mas o porquê, não é? O que está entravando o nosso caminho? Como foi dito também, a hora que nós olhamos para nós mesmos, a hora que nós começamos a compreender com mais profundidade aonde que eu estou precisando melhorar, aonde que eu estou falhando, não é? Como é que está o meu sentimento em relação ao meu vizinho? Como é que está o meu sentimento em relação aos meus parentes? Como é que está o meu sentimento em relação àqueles que estão precisando mais? Como está o meu sentimento diante daqueles que hoje estão sofrendo todas as aflições, né, da pandemia, em todos os sentidos, saúde, econômica e tudo? Esse chamamento para que nós façamos um autoexame e voltemos a nos lembrar das recomendações de Jesus é o caminho mais seguro. Ou seja, repetindo, como ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, se nós queremos nos preparar, vamos ouvi-lo mais, vamos contextualizá-lo mais dentro do nosso próprio ser.
não olhar apenas a humanidade como um todo, dizendo o que a humanidade precisa, o que o povo precisa, mas procurar responder diante dos ensinamentos de Jesus, o que eu preciso, aonde que eu estou atrasado, o que eu tenho que melhorar. Essa, sem dúvida nenhuma, é um exercício que nos induzirá, nos levará a, com mais rapidez, com mais assertividade, estarmos construindo um mundo novo. Agora, Marinho, essa pergunta do dia, né? Você acredita que o mundo está se transformando para melhor? Turíbio, eu vou usar aqui a mesma expressão do Fernando. Eu tenho certeza que está. Sabe que, se eu puder usar mais um minuto, sim. Às vezes nós queremos enxergar o futuro, mas a nossa visão está bem embaçada. A gente não consegue visualizar aquilo que está à nossa frente. E quando isso acontece, quando nós não conseguimos enxergar ainda o horizonte, não estamos compreendendo o horizonte, a melhor coisa que nós temos que fazer é fazer uma paradinha e olharmos o caminho que nós percorremos até agora. Se nós analisarmos desde a época de Jesus, ou até antes, desde a época de Moisés, 1.200 anos antes do Cristo, a caminhada que a humanidade fez, né? Nós conseguimos fazer se pudéssemos fazer um gráfico, nós íamos ver a trajetória que a humanidade teve em todo esse período, vencendo guerras, vencendo imperfeições políticas, vencendo problemas de doenças, né? O progresso vamos assim dizer, do conhecimento. Se nós pegarmos aquele livro escrito pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, que fala do caminho da luz, ali ele nos faz uma trajetória muito bonita de como que a humanidade está evoluindo ao longo desse tempo. Então, se nós estamos vendo qual que é a tendência, porque vamos acompanhar 1000 anos de evolução, é muito natural que a gente continue a projetar para onde que nós estamos indo, né? Um exemplo muito simples, Torino, muito perto de nós, muito próximo de nós, foi a escravidão. Há mais ou menos 200 anos atrás, né, nós vamos encontrar nos jornais periódicos desses que cada um de nós, hoje muito pela internet, né, propagandas, né, das pessoas vendendo os escravos junto com os animais, né? Estamos vendendo um escravo assim, que é bom de lida, que é bom de cozinha, que é bom disso. Na linha embaixo estamos vendendo aqui uma vaca leiteira, estamos vendendo aqui um cavalo, estamos vendendo aqui uma carroça. Isso há menos de 200 anos acontecia, Toribio. Quer dizer, quase contemporâneo, né? Percebe? Então, a trajetória da nossa evolução é clara. Então é muito razoável a gente imaginar que essa trajetória continue e que o mundo está melhorando. Ok. Marinho, muito obrigado pela sua contribuição, um bom dia para você e agradeço muito por você ter entrado e dado essas palavras importantes e esse ensinamento para nós. A alegria é toda minha e eu desejo um bom trabalho a todos, um beijão a todos, um abraço e um beijo para a Hilda também. Obrigado. Para você também, querido. Muito bem, Obrigado. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova ao vivo, transmitido pela rede social, pelo Facebook Live. Um convite para você abrir aí uma sala de vídeo e chamar a sua rede social todinha para também assistir. E você poderá acompanhar esse programa aqui, que daqui a pouquinho, quando nós terminarmos às 9h30, meia horinha depois, ele vai lá para o Facebook, vai lá para a nossa web rádio, www.webradio.semeador.org. Né? Semeador.org, e também estará no YouTube. Você pode assistir lá também a partir das 10 da manhã o nosso programa. Liga pra gente aqui, 997-666-555, prefixo internacional 55 se você está fora do Brasil, e o DDD 11 aqui para dentro do Brasil. Muito bem, Hilda Doreta, nossa companheira de hoje. Sábado que vem nós vamos receber aqui o nosso companheiro Glaucio Cordeiro com o tema reencarnação. Né? E quero convidar você a ficar com a gente, que hoje nós estamos falando sobre Jesus e o final dos tempos. Muito bem, ô Hilda, Jesus comentou alguma coisa a respeito do final dos tempos? Chegou aí, falou disso? Jesus falou alguma coisa sobre isso? Falou sim, falou sim.
Uma das observações de Jesus, né, que está muito relacionada ao Apocalipse, é o Sermão do Monte das Oliveiras, né? Que ele faz uma série de colocações. É aquela história que ele estava saindo do templo com os discípulos, tal, e ele diz: não estão vendo todas essas coisas? Eu lhes digo a verdade. De modo algum ficará pedra sobre pedra. Ele mostrou o templo e disse e que ele poderia reconstruir aquele templo em 3 dias. Né? E aí ele vai fazendo umas outras observações. E os apóstolos perguntam: mas diga-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal dessas coisas, né? No final do sistema das coisas? E Jesus diz, aí ele vai dizendo: cuidado para que ninguém vos engane, e vai fazendo toda uma preleção sobre o que vai acontecer, né? E se levantará nação contra nação, aí vai o todo... Está lá, para quem quiser dar uma olhada melhor, está lá no capítulo 24, do item 1 ao 51 do Evangelho de Mateus. Então, essa observação, Jesus fez uma série de observações a respeito disso. Mas ele também, na sua pregação de todos os dias, mostrava a mudança de todas as coisas, a necessidade da mudança do homem, a entronização. Ele dizia: o reino de Deus está dentro de vós, cultive o reino de Deus dentro de vós. Todas as colocações que ele fez foi mostrando para nós esse processo evolutivo que nós estamos passando, que nós já passamos e continuamos passando, mostrando um tempo em que as pessoas estariam mais próximas de Deus, com uma compreensão maior. E é assim... a gente comentou já aqui, né? Eu ficarei com vocês até o final dos tempos. Quando nós olhamos toda a orientação da doutrina dos Espíritos, a gente vê o estudo do Evangelho de Jesus, porque uma das grandes evoluções, uma das grandes luzes que foram trazidas para nós foi quando Kardec pegou o Evangelho de Jesus e os espíritos luminares fizeram comentários, explicaram para nós aquelas passagens, né? Porque nós estávamos acostumados a ouvir a passagem sem a compreensão necessária daquilo tudo. Então, quando vem essa compreensão, nós vemos Jesus se colocando o tempo todo, nos incitando a melhora interior, a busca do perdão, a busca da iluminação interior, a busca da ligação com Deus. Né? E dizendo que através dos ensinamentos dele, como disse o Marinho agora há pouco, através de mim é que chegareis ao Pai. Então, ele colocou que para você chegar nesse final, tinha que ser através de todos os ensinamentos dele. Né? Então, é isso que a gente vê, e quando ele fala dos fins dos tempos, que ele coloca todo esse sermão do Monte das Oliveiras, fica uma coisa assim, assustadora. Mas é a função mesmo, é a função disso mesmo, era o que ele queria que ficasse, que fosse um choque para que as pessoas realmente começassem a pensar a respeito, que as pessoas começassem a enxergar. Mas em todo o trajeto dele, todo o tempo da permanência dele aqui, foi sempre uma permanência de colocação de amor, de doçura, de esperança, mostrando que vai chegar um tempo, realmente, que as coisas precisarão acontecer para haver a modificação necessária para alcançar a paz e a felicidade. Aliás, tão almejada pelas pessoas, né? Que a gente mais espera, né? Fernando, como é que os pais podem fazer com as crianças? Como dizer para as crianças que o mundo vai melhorar? Como falar para as crianças que o mundo está bom, que não vai acabar? Como falar para eles diante de tanta instabilidade pelas quais, né, a humanidade passa, hein? Ô, Turíbio, olha só, eu até posso responder essa pergunta, mas eu gostaria de ouvir o Flávio, e eu vou te explicar por quê. Eu, pelo menos nessa encarnação, eu não pude ter filhos, né? Minha esposa, a gente não teve filhos. Então, a questão de educação dos filhos, eu acho que é interessante. De qualquer forma, eu acho que o nosso exemplo é fundamental. Exemplificar principalmente aquilo que a gente vive na questão religiosa. Se nós somos espíritas, qual o exemplo que eu tenho que dar dentro de casa para que meu filho me olhe e fale assim: meu pai
fala, meu pai fala isso e ele vive isso. O exemplo é o melhor, é a melhor forma, ou melhor, é a única forma de você educar. Mas eu gostaria de ouvir principalmente o Flávio. Mas o Flávio vai falar e depois vai passar pelas redes sociais, contar pra gente como é que tá aí. Claro, eu comentava com a Hilda, né? Nesse momento a gente se sente tão orgulhoso, né? Dos nossos filhos, de perceber o quanto são espíritos mais evoluídos até do que nós. Nós percebemos pelas colocações, pela educação, né? Que eles recebem também na escola, essa preocupação em construir um mundo melhor. Eles fazem parte, né, desta arquitetura, desse projeto, dessa engenharia, do desenvolvimento do ser humano e também da preparação de um mundo onde não haverá mais preconceito, onde a justiça prevalecerá sobre todas as coisas, porque isso já está nessa nova juventude. Esses espíritos são espíritos preparados para que realmente esse mundo de regeneração aconteça. Não falo isso por orgulho de pai babão, não, mas nós percebemos os amigos, nós percebemos as outras crianças, esse senso de justiça e de amor. Olha que coisa incrível, nós tivemos, através das mídias sociais, um noticiário de um entregador de pizza que chegou na casa de uma família e uma criança de 2 anos desejava ali dar um abraço naquele entregador de pizza. Então aquilo emocionou demais a família pelo ato simples e depois foram descobrir que aquele entregador de pizza teve a sua filha por uma doença cerebral desencarnada há poucos dias atrás. Então perceba que a sensibilidade dessas crianças é tamanha e que aquele conforto, que aquele abraço, né, forneceu energia para aquele trabalhador dar continuidade na sua vida. Então nós percebemos que essas crianças... Sensibilidade da criança, hein? Sensibilidade incrível, em tenridade, já estão sintonizadas com um mundo melhor, um mundo regenerador. E as mídias sociais aqui sempre nos surpreendendo. Um abraço querido para Luísa Zago, a Nelly Cristina, a Nelly que também entrou em contato conosco através do WhatsApp, a Dirce Storel, e o nosso amigo Eduardo Patrício também diz que é certa a evolução dos mundos, pois é uma lei divina e a lei de progresso é eterno e não prescreve, ela não tem prazo, porém esse tempo depende só de cada um de nós. Muito bem, nós estamos falando hoje sobre Jesus e o final dos tempos. É a nossa companheira Hilda Doreto, é a nossa convidada de hoje, a Hilda, aliás, trabalhadora do Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo do Campo. Nós temos já aí um outro companheiro nosso na linha, ainda não? Tem mais um companheiro que vai entrar já já aqui para conversar conosco. Hilda, o que Jesus quis dizer quando ele deixou a mensagem para os apóstolos e dizendo que ele iria solicitar que a gente esperasse que chegaria um Consolador prometido? O que é esse Consolador prometido, hein, Hilda? O que é isso que Jesus, o que ele quis dizer com o Consolador prometido, hein? O Consolador, nós comentamos há pouco, né, sobre essa nova visão, sobre essa consolação que foi derramada sobre o mundo e essa abertura para que as consciências se abrissem também quando chegou o Espiritismo na Terra, né? Porque Jesus disse: que o Pai, eu pedirei ao Pai, ele vos enviará o Consolador prometido, que ele vai esclarecer muitas coisas das que eu disse que eu não pude esclarecer melhor. Então, esse Consolador prometido, para nós, com certeza é o Espiritismo, porque é a terceira revelação divina, né? A terceira revelação, que abre todas as portas, todas as janelas do conhecimento, né? De uma profundidade tão grande, uma profundidade, uma amplitude tão grande de ensinamentos, de esclarecimentos, que você realmente enxerga como uma extensão da ideia do Cristo. A extensão da ideia do Cristo. Você vê, quando eu era bem jovem, né, e quando a gente começa no Espiritismo, tá assim ali, aos 18 anos, querendo que você anda no ônibus com o Livro dos Espíritos com o lado de para fora, para todo mundo. Você quer que todo mundo vire espírita? Todo mundo vira espírita. Eu comprei um Livro dos Espíritos e dei para um colega meu de escola. E ele disse assim: vocês espíritas são muito chatos.
Eu falei para ele, por quê? Ele falou assim, imagina, vocês têm explicação para tudo. Então, o livro dos Espíritos é a explicação para tudo. É uma explicação lógica, uma explicação profunda. Né? Você traz o livro dos médiuns que mostra a relação entre os encarnados e os desencarnados, mostra como é a vida do desencarnado. Né? Você tem um código, você tem em toda a codificação, você tem o objetivo perfeito para aquela obra de amplitude do conhecimento, de profundidade e numa abrangência de conceitos que não existe em nenhum outro lugar. Então, é assim que a gente vê o Consolador Prometido. Você me fez lembrar agora um caso muito interessante. Tive um amigo, Zacarelli, que está já no outro plano. E ele, um dia, ele disse assim para mim que ele teve contato pela primeira vez com o livro dos Espíritos. E ele ficou maravilhado, que coisa linda que é isso aqui, tem explicação para tudo. E ele não era espírita, ele se tornou um espírita a partir de então e virou um grande trabalhador de casa espírita, inclusive. Mas nós estamos aqui com o nosso companheiro Hélio Delanossi na linha, aqui nesse momento com a gente. Hélio, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia, Turíbio. Bom dia, Fernando. Bom dia, a Hilda. Oi, Hilda, que bom te ver aí, hein? Tudo bom. Saudade de você. Saudade. A Hilda é trabalhadora de velhos tempos aí, né, Hilda? Bom, Hélio... E Flávio pilotando aí, né? Muito bom. Hélio, nós estamos falando hoje sobre Jesus e o final dos tempos. Como que você acha que nós podemos levar a esperança de novos tempos para os espíritos que estão no plano espiritual, Hélio? O que dizer para esses espíritos que vão reencarnar, que estão lá trabalhando nos seus planos reencarnatórios? Como dizer para eles que a Terra está mudando, que o planeta é outro? Né? Como levar essa esperança, essa expectativa para eles, hein? Então, esses espíritos que já estão do outro lado, aqueles que estão aproveitando aproveitar as oportunidades que até aqui tiveram, eles têm uma visão mais holística do processo, eles conseguem enxergar e saber ver muito mais possibilidade do que nós estamos enxergando aqui. Porque eles estão percebendo, é claro, que aqueles que perderam a oportunidade, perderam tempo, que aliás o tempo é coisa preciosa, né? A coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. E segundo o Emmanuel, uma vez disse ao Chico, né, que a maior aflição do espírito quando desencarna é ele perceber que ele perdeu tempo, né? que ele não utilizou o tempo que ele tinha de uma maneira adequada. Ele perdeu o tempo. Então, é o tempo perdido. Então, diz que a gente tem que dar conta do tempo, né? E às vezes, quando tem quem dá conta do tempo, não tem mais tempo para dar conta desse tempo. Percebemos que nós perdemos tempo. Né? Então é isso que fica o convite, né? Que fica para quem está aqui ainda, não perca tempo, né? Não perca tempo. Aproveita bem o tempo para poder que você está encarnado, porque uma vez que esses que já estão desencarnados como desencarnados, que não aproveitaram bem o tempo, certamente estarão nesse momento assim, alguns aflitos porque percebem que não poderão voltar mais ao planeta Terra, né? Aqui na Terra, porque a Terra, como já foi exaustivamente explicado por vocês aí, ele está em evolução e hoje é um planeta que vai passar por um planeta de provas de regeneração. Se ele não se regenerou, ele não poderá voltar aqui, mas tempo sempre tem. Ele pode recorrer, ele pode pedir, pode pedir a intercessão dos amigos maiores, para que ele tenha uma nova oportunidade, né? E se voltando aqui, ele vai viver como um espírito em regeneração, não mais um espírito saindo do campo do egoísmo, do orgulho, né? Da vaidade, que é o que nos faz perder tempo, né? Agora, Hélio, a pergunta do dia, Hélio, você acredita que o mundo está se transformando para melhor? Muito, muito. O Marinho foi muito feliz, né? O Marinho, ele deu os exemplos aí, que eu não vou repetir aqui, até para não tomar mais tempo, né? De voltar no mesmo tema. Só não vê quem não quer. Principalmente a nossa geração, né?
nós que estamos encarnados nesse momento, que estivemos encarnados nos últimos 20 anos, pelo menos com noção do que está acontecendo à nossa volta, nós vimos que mudou tudo, né? Para melhor, né? Tudo para melhor. Tanto é que nós estamos falando, eu não estou aí, nós estamos conversando, eu estou te vendo, né? Você só não está me vendo porque se eu abrir aqui a minha imagem, você vai me ver também. Vai evoluir, tudo vai melhor. Puxa vida, nós temos água encanada, nós temos chuveiro quente, temos alimento de boa qualidade, né? Nós temos, a maioria das cidades já tem as águas estão encanadas, tem esgoto, tem tudo. Isso do ponto de vista material, né? Do ponto de vista material, a evolução foi fantástica para melhor. Mas muito melhor, muito, muito, muito melhor, né? Eu que trabalhei, já estou hoje aposentado, mas que usei máquina de escrever, eu fiz nota fiscal de 5 vias com carbono, não podia errar, sabe? Em máquina de escrever. Gente, hoje é muito mais fácil, pelo amor de Deus, né? Só não vê quem não quer, como o Marinho bem explicou, né? Então, no ponto de vista espiritual, então, não se fala. Hoje nós temos conhecimento disponível, informações à nossa disposição a todo momento. Eu estou aqui ajudando o meu neto na escola virtual, que ele não pode ir para a escola, né? Trabalhando com ele aqui. Eu estou vendo assim, tem toda a informação, né? Puxa vida, hoje uma criança tem mais informação, ou um adolescente tem mais informação do que teve, por exemplo, Sócrates e Platão lá atrás, né? Em 500 anos 1000 anos, não tiver tanta informação como uma criança tem hoje, está na mão. Ele entra lá no Google lá e acha o que ele quer, pergunta o que quer, se ela quer. Isso é perigoso até certo ponto, porque mostra muita facilidade. Nós vivemos um momento com muita informação e pouco conhecimento, isso sim. E ninguém se aprofunda mais para poder sobre um assunto. Sabe tudo genericamente, isso pode ser perigoso. Mas cabe aos pais agora, né? Cabe aos professores fazer com que nós nos aprofundemos nos assuntos para conhecê-los e poder resolver. Se tiver um momento que não tem um computador na mão, né? Tem em algum lugar que não tem. Imagina se acabar a pilha hoje, né? Acabar a pilha e acabar a energia elétrica, vai ser pior do que o Covid, né? Olha, acabou a pilha, não tem mais pilha, não tem mais energia, vai ser pior que o Covid, só vão ter desespero. Se falar só tem uma pilha, quem tiver um pouquinho de pilha para vender, vai. Bateria, né? Pilha, bateria. Enfim, vai virar um pandemônio. Aí sim vai ser uma revolução muito grande, né? Ok, Hélio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Semeando da Boa Nova. Um ótimo dia para você e obrigado por ter vindo, viu? Eu espero só que quer desejar um bom final de programa. Então, um abração na Hilda, né? Que faz tempo que eu não vejo ela ao vivo, né? Para você também, vocês todos aí, que logo estaremos juntos aí, né? Muito bem, esse é o nosso companheiro Hélio Delanosse, que esteve conosco aí fazendo seus comentários, e nós estamos hoje falando de Jesus e o final dos tempos. Eu quero lembrar que daqui a pouquinho esse programa vai estar lá no YouTube para você assistir lá, logo mais às 10 horas você pode assistir esse programa lá no YouTube. Também poderá ouvi-lo na www.webradio.osemeador.org. Lá na nossa rádio você também vai ouvir o programa já, ele vai estar lá na íntegra para você ouvir totalmente. Nós estamos aqui com a nossa companheira Hilda Doreto, hoje falando sobre Jesus e o final dos tempos. Lembro também que esse espaço do Semeando da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi é uma empresa de materiais de construção e utensílios para o seu lar. Casa Rossi, telefone 4451 7950. Vamos repetir para você anotar aí. 4451 7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Estamos aguardando o seu contato. Muito bem, Hilda, os ensinamentos de Jesus são válidos, são atuais para o momento que a gente atravessa? Por que eu estou perguntando isso? Porque é comum a gente ouvir, e agora parece que começou de novo aí um movimento. Não, porque o Espiritismo está ultrapassado, está tudo ultrapassado, Jesus foi 2000 anos atrás. Será que isso de fato é assim? Jesus está ultrapassado nesses momentos? O Espiritismo está atrasado? Meu Deus, que horror! Como é que é possível uma coisa dessa? Jesus ultrapassado?
Jesus que trouxe o código da moralidade, o código do avanço em todos os sentidos. Tudo que Jesus trouxe de orientação, essa revelação imensa, maravilhosa de Jesus, ela vai ecoar por mundos e mundos ainda à frente. Nós vamos viver com ela no mundo, com todos esses ensinamentos, a partir desses ensinamentos, no mundo de regeneração e no mundo feliz igualmente. Pensa que Jesus é o governador desse planeta. Como que pode imaginar que o governador do planeta está ultrapassado? Né? Nós não estamos falando em política de homens, né? Porque as pessoas ficam ultrapassadas, né? Nos seus conceitos. Mas esse é o conceito organizador da humanidade inteira. É a base de tudo o Evangelho de Jesus. Então, essa é uma pergunta que, como você disse, não é nem para ser perguntada, mas já que existe essa colocação das pessoas, a gente dizer, precisa parar um pouquinho, refletir um pouquinho, reler o Evangelho de Jesus, né? Rever os conceitos de Kardec, para saber que não há nenhuma doutrina mais atualizada do que essa. Não há uma doutrina que fale de passado, presente e futuro com tanta clareza, com tanta profundidade, com tanta abrangência quanto esta, né? A gente respeita que as pessoas tenham as suas dificuldades de compreensão, ou que elas tenham outros pontos de vista além dos nossos, né? Mas não é uma questão, falar de Jesus nesse sentido não é uma questão de ponto de vista, né? A gente não vamos classificar nada nem ninguém, mas se a gente pensar que essa abordagem pode ser uma abordagem de atraso de conhecimento, né? É que as pessoas confundem, né? Porque, de fato, nós estamos num momento onde os trabalhos nas casas espíritas, por exemplo, estão se modificando. A forma como os trabalhos são apresentados, né? Por exemplo, esse é um trabalho que nós estamos fazendo via uma web rádio, via live, mas nós não deixamos a essência do espiritismo de lado, nós não deixamos Cristo de lado. Isso é que é importante. Não é? Exatamente. O formato é que é atualizado, mas não a mensagem. O mundo mudou de uma forma assim maravilhosa, né? De uma amplitude muito grande. Nós temos que aproveitar isso. É isso que existe agora. Isso foi colocado por Deus no nosso caminho. O Google não existe porque eu decidi, porque você decidiu. Isso é alguma orientação divina que veio para a Terra para trazer uma possibilidade de amplitude. Não dá para pensar que isso seja de alguma forma uma substituição para qualquer coisa qualquer lição que tenha sido trazida pelo Evangelho ou trazida pela doutrina dos Espíritos. Flávio Ottolini, como é que nós estamos nas redes sociais, Flávio? Olha, estou muito feliz também aqui na interação pelo WhatsApp. A Regina, lá de São Bento do Sapucaí, está dizendo que o programa está excelente. Olha que importante, chegamos a longas distâncias, né? Até internacionalmente. Curtindo aquela cidade bonitinha lá, São Bento do Sapucaí. Isso mesmo. Érica Reps mandando parabéns pelo programa de hoje, excelente como todos os demais e desejando um feliz Dia dos Pais a todos os pais. A Márcia Macedo diz que uma pesquisa mostra que há 10 anos atrás, muitos pais procuravam para adoção crianças no máximo até 7 anos. E nos dias atuais, essa idade passou para 10 anos e temos alguns outros exemplos até de adoção de idosos. Então a humanidade está cada dia mais amorosa, carinhosa e envolvida. Particularmente, eu conheço um caso de adoção de uma pessoa já com quase 50 anos de idade. Foi adotada. Muito interessante. Pode continuar. Realmente isso é um ato verdadeiro de amor. E também mandar um abraço especial aqui para a Raquel Aparecida de Santo André, que agradeceu muito as palavras da Hilda e disse também que o programa está excelente. Muito bem, tá aí, são os nossos ouvintes participando, nos ajudando a fazer o Semendo a Boa Nova. Você também pode ajudar, entra na rede social, deixa lá o seu comentário, dá a sua opinião, faz o seu post, estamos aguardando o seu contato. Muito bem, hoje falando sobre Jesus e o final dos tempos. Fernando, como é que as casas espíritas podem auxiliar, podem ajudar as pessoas neste momento de modificação pelo qual aí o planeta está passando, pela pandemia toda? Bom, não é à toa que Kardec era um pedagogo, um educador. Um dos processos da casa espírita é justamente a educação. Educação não somente para a vida momentânea,
como a gente recebe nas escolas, mas uma educação para além da vida física, para a continuação da vida depois da morte do corpo físico. O processo de educação é fundamental para a renovação, destruindo o homem velho e desenvolvendo o homem novo. Esse é o papel fundamental. E para isso se faz necessário a atitude do indivíduo, para si mesmo, repensando seus valores e suas atitudes e principalmente incentivando-o para que ele coloque em prática aquele conhecimento através da caridade, que fora dela não tem como o indivíduo conseguir almejar esse planeta regenerado. Não há como. Tanto é que a Hilda citou aqui o evangelista Mateus, no capítulo 24, e eu chamo a atenção do mesmo evangelista, só que no capítulo seguinte, 25. Nos versículos 31 a 46, Jesus vai fazer justamente o como é necessário essa transformação e principalmente o juízo final. Nós estamos com o tema hoje de o quê? Do fim dos tempos. Então, o juízo final. Como vai ser o juízo final? E lá ele trata. E ele vai falar para um povo que trabalha com rebanhos, agricultores. Então, ele utiliza analogias. Ele vai falar da separação das cabras e das ovelhas e as cabras. Ele fala assim, da mesma forma que no juízo final, haverá necessidade de separar os bons, os justos dos injustos. E como vamos identificar os justos? Então ele fala, aquela passagem que é linda, quando eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Então toda vez que nós fizermos esses atos de bondade, de solidariedade e principalmente de amor, amando o ser humano, nesse momento, a gente coloca em prática o ensinamento de Jesus e mostra que nós aprendemos. Da mesma forma que tem aqui um pessoal que quer fazer medicina, né, Flávio? E aí, está estudando, está fazendo pré-vestibular, estudando tal. Só que chega na hora da prova, do vestibular, ela vai ter que o quê? Colocar em prova o conhecimento. Você aprendeu? Os ensinamentos que o Espiritismo nos traz é justamente para isso. Para no dia a dia colocar em prova. Faça, ame. E toda vez que a gente conseguir fazer isso, a gente vai ser aprovado ou não. Depende de cada um. Muito bom. Hilda, o que cada um de nós poderia fazer para ajudar na construção do bem no planeta, para ajudar na construção das coisas boas do planeta? O que nós poderíamos fazer? Qual a nossa contribuição para isso? Pegando o gancho do Fernando, né? Quando Jesus disse, toda vez que fizerdes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos e a mim que fazeis, eu acho que a gente tem que ter, na nossa atitude agora, sempre, mas especialmente agora, nós temos que ter na nossa atitude essa clareza, né? Que quando eu estendo a mão para o outro, eu estou, na verdade, servindo a Jesus. Estou servindo a Jesus. Então, como é que a gente pode fazer? Nosso papel agora não pode ser um papel de espectador. Tem que ser um papel de agente transformador. Então, os centros espíritas continuam com as suas reuniões virtuais de vibração, continuam com as suas reuniões virtuais. Os grupos dos centros espíritas se reúnem, e mesmo que não se reúnem virtualmente, e mesmo que não haja presença das pessoas, presença física das pessoas, aqueles que se ligam àquela reunião, àquele grupo, estão recebendo todas as bênçãos de Jesus e a atuação dos amigos espirituais. Então, nós temos que fazer com que aquilo que nós temos conseguido já chegue às outras pessoas, seja em termos materiais ou seja em termos espirituais. Veja bem, vou dar um exemplo, agora vou eu dar uma de vó babona, né? Dar um exemplo para vocês de como é um processo de crescimento que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A minha netinha, nós nos víamos pouco, assim, só aos finais de semana, nem todos os filhos juntos, né? Nós temos 3 filhos nossos e mais uma filha que a gente ganhou de presente. Então nós temos assim bastante gente conosco, mas a gente não se via tanto. Agora a gente se vê todos os dias. Todos os dias. E essa é a bênção da internet, porque todos os dias tem evangelho no lar. Seja para discutir o medo da minha filha que está no meio do hospital no Covid e a sustentação da família, seja para, na hora da prece, estendermos a prece para todos os que estão sofrendo, e seja para elucidar os nossos pequenos.
porque um dos pedidos da minha netinha foi, eu queria que acabasse logo essa pandemia, porque eu quero que volte tudo ao normal. E foi possível para a família orientá-la. Aproveita o que você tem agora, né? Você precisou sair da sua casa, que é um apartamento, para ir alugar uma casa num lugar que tivesse quintal para vocês brincarem. Vocês estão perto de uma praia, vocês estão num outro. Vocês estão com a mamãe e o papai que vocês não estavam, que trabalhavam o dia inteiro fora. Então você dá para a criança uma noção da realidade agora, do valor da realidade agora, né? E a gente perceber neles também a prática constante da prece, né, da família, das pessoas, a prática constante da prece. Gente, apertou o calo, ficou com medo. Lembra, o medo é um colaborador da doença, da dor, do sofrimento. Então, abandona o medo, entra na prece, se liga a Jesus, se liga aos amigos espirituais, relembra quantas vezes o Senhor socorreu você na sua trajetória de vida. Então, através da prece, pensa no outro que está numa situação pior que a sua. Quando nós pensamos assim, né? As pessoas estão morrendo de Covid. Eu tenho visto muitas pessoas que desencarnaram de Covid ultimamente, que são mais ou menos conhecidas. E elas tiveram um processo de 1 semana, 2 semanas de reclusão, de hospital, de coisa assim. E aí alguém diz, mas olha o sofrimento dessas pessoas colhidas pelo Covid. Tem um rapazinho que a gente visita, que agora não, porque nós não estamos visitando as pessoas, mas que a equipe de visita a doente visita um rapazinho que tem 32 anos e desde os 19 ele está na cama por um acidente com uma moto. Então, nós estamos olhando para a passagem natural para o plano espiritual de uma maneira como se fosse um castigo, como se fosse um perigo. Gente, nós somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Uma amiga minha disse assim, eu nunca tinha me preocupado com idade. É um exemplozinho simbólico. Nunca tinha me preocupado com idade. Sempre, passei 40, 50, 60... Aí o marido dela, que é 4 meses mais velho, fez 70 anos. Ela falou, meu Deus, o ano que vem sou eu. Que horror! Eu vou fazer 70 anos. Né? Ficou desesperada. Aí, em seguida, ela diz assim, o meu protetor espiritual, o meu anjo guardião, deu um tapinha na minha cabeça e falou assim, você não vai morrer não, ninguém morre. Então, porque ela tinha refletido, 70, falta pouco para ir embora. Né? Até falta pouco para eu ir embora. O que adianta? Você não vai morrer nunca. Né? Então, trazer para nós nesse momento aqui, essa sensação maravilhosa de vida eterna dos nossos espíritos. Parar de se pegar com coisa pequena. Você tem gente sofrendo? Tem. Agora, nesse momento, é o momento da crise de sofrimento para o crescimento espiritual. Então é assim, né? A gente brincava quando era... A mãe da gente dizia para a gente, você faz isso, aprende isso, aprende isso. A gente jogava o corpo para lá. Até que dava um empurrão e falava, agora você vai aprender. Como é que era a mesma frase? Na marra. Vai ter. Então agora é o momento, está na marra, agora tem que aprender na marra. Ou aprende ou não vai para o planeta de regeneração. Ou modifica ou não vai para o planeta de regeneração. Gente, com o conhecimento do Espiritismo, com tudo que o Espiritismo já ofereceu para nós, com todas as passagens de Jesus. Eu adoro as passagens de Jesus que tem na Gênese de Kardec. Aquelas passagens maravilhosas do moço que chega e fala assim, olha, minha filha está doente e tal, não sei o que, você pode ajudá-la? Ele fala, não, vamos até lá. Não precisa ir até lá. O senhor só precisa dizer uma palavra e tudo estará resolvido. É essa profundidade, é essa força que nós temos que trazer para nós nesse instante, essa certeza. Você pergunta, eu titubeei na minha esperança. Isso eu gosto de... Há um tempo atrás eu aprendi essa diferença. Que a gente tem a noção de que esperança é esperar. Esperança não é esperar, é perseverar.
É perseverar na resignação de que as coisas estão comigo, eu preciso viver essas coisas, mas lá na frente está a luz. Eu estou indo na direção da luz. Então, com todos os sofrimentos da pandemia, com todo o recolhimento, vamos mostrar para os nossos, vamos viver, vamos conversar com as pessoas. Você sabe tudo isso? Pega o telefone e liga para alguém que está sozinho. Você sabe tudo isso? Entra lá, faz um encontro no WhatsApp de 6 pessoas para fazer prece para alguém, de 6 pessoas para conversar a respeito das dificuldades do dia a dia. Não precisa esperar o momento da rádio. Então, é esta a nossa colocação de que realmente qual é realmente o nosso papel. E o principal papel nosso é ter certeza, como disse o Fernando, que o Senhor é por nós e está conosco. Muito bem. Fernando, rapidamente, o que a gente deixa de mensagem para aquelas pessoas que estão desesperançosas de um mundo melhor? Só repensar a vida, o quanto é importante aproveitar esse momento e principalmente saber que nós estamos aqui em aprendizagem e desenvolvendo. A morte é temporária, todo mundo vai morrer, seja de Covid, de AIDS, de acidente de carro, de alguma coisa, a gente vai para o plano espiritual. Trocar a roupa. Essa roupa de repente não serve, a gente vai lá, espera, aprende e fala, puxa vida, tem tanta coisa que eu preciso fazer quando eu reencarnar com um novo corpo e vou fazer. Então, aproveitar o máximo para fazer agora o que é possível. Tá Muito bom? bem. Flávio Tolini, quem são os ganhadores dos livros de hoje? A Raquel Aparecida, que foi em interação conosco pelo WhatsApp, e o Ronaldo Rony. Tá aí, os 2 ganhadores do livro vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo as condições de reuniões públicas estejam restabelecidas. Hilda, muito obrigado pela sua participação. Deixa uma palavra só que signifique o que nós falamos hoje, uma só. Viver com uma palavra, serenidade. Serenidade. Muito obrigado, Hilda, pela sua participação aqui hoje com a gente. Nós não temos mais tempo, estamos estourando já o tempo. Daqui a pouquinho esse programa vai estar lá no YouTube para você assistir lá. Procura lá o programa Semeando da Boa Nova, que vai estar por lá. E também na web rádio, www.webradio.osemeador.org. Muito obrigado por você que esteve conosco até agora aí. Lembrando que sábado que vem nós receberemos aqui o nosso companheiro, o Glaucio Cordeiro, com o tema reencarnação. E hoje esteve conosco a companheira Hilda Doreto com o tema Jesus e o final dos tempos. Fica com a gente, www.semeador.org. E uma boa semana para você, ouvinte. Um grande abraço, muito obrigada a todos pela oportunidade, foi muito bom estar com vocês de novo. Jesus abençoe a todos.